Estamos hoje, com o maior prazer, recebendo aqui o professor Dr. Renato Eugênio da Silva Diniz, e nós, do curso e Colégio Objetivo, ficamos muito felizes que ele esteja à frente, ele seja o superintendente acadêmico da Fundação VUNESP, tem feito um trabalho excelente na Fundação VUNESP, e para nós, professor, é um prazer muito grande recebê-lo, e todos os nossos alunos, familiares que puderem assistir, tá, vão ter realmente um prazer muito grande de conversarmos um pouquinho com o senhor e estes alunos saberem um pouco mais sobre o vestibular da Unesp. Tudo bem, professor? Tudo bem, professora. Prazer é todo meu, professor, de poder participar, né? Agradeço o convite do Objetivo e, mais uma vez, poder realmente participar dessa conversa e falar um pouco sobre o vestibular da Unesp, edição 2026. Professor, tanto os familiares como os jovens, os alunos, não é? Os professores mesmo, têm muito interesse em saber algumas coisas que o senhor possa nos falar sobre esse vestibular que já está completando, né? A Unesp está completando 50 anos de idade, não é isso? Tá? Em 2026, e nós todos sabemos, né, a importância que esta universidade tem, não só no nosso Brasil, como também na América Latina, como também no mundo, né? Então, é uma universidade onde a graduação, a pós-graduação, a pesquisa, a extensão universitária, ações culturais importantes, tá? São a base dessa universidade. E nós sabemos uma coisa muito importante, a sólida formação humanística que esta faculdade tem. Né? Que a Unesp ela tem uma excelência de ensino, então é uma universidade onde realmente quem está prestando esse vestibular sabe da excelência, sabe que será um grande profissional, tá? Que realmente há um comprometimento dessa universidade em formar pessoas preparadas para a vida de hoje. Então, é um prazer recebê-lo, professor. O senhor quer falar um pouquinho de início, como é que se constitui a Unesp? Ela vai completar os 50 anos. Então, ela foi criada então, em 1973, a partir da junção de vários institutos isolados aqui do estado de São Paulo. Hoje, ela iniciou com alguns institutos, né? Hoje ela conta com 34 instituições e distribuídos aí em 7 cidades do estado de São Paulo. É muito importante que ela possui diferentes carreiras, né, professor? Tanto na área de biológicas, como exatas, como humanas, então ela aumenta o interesse do aluno frequentar uma universidade que tem diferentes carreiras. Muitos cursos de graduação e no nosso estado de São Paulo é a que mais abrange mais cidades, né? Ela está em 24 cidades do estado de São Paulo. Então é muito importante isso, né? E ela vem com quantas vagas? Isso. E ela vem com quantas vagas para esse vestibular, professor? 5.867 vagas para o vestibular agora do ano. Sim, então os interessados no vestibular, porque ela tem várias formas de entrada, né? Como provão, como Enem, né? As vagas que já foram do meio do ano, né? Que vem também agora para o meio do ano de 2026. Ela tem várias formas de entrada, mas agora nos interessa o vestibular, não é verdade, professor? Então, a primeira coisa que eu quero perguntar para o senhor, as inscrições se encerram dia 8 de outubro, portanto, os interessados devem ter a preocupação de realizar rapidamente essa inscrição, porque o nosso mês de setembro passa rápido, até 8 de outubro, então, deveremos ter tudo já realizado, as inscrições realizadas. O senhor quer fazer alguma chamada sobre essa inscrição para podermos continuar? Sobre a inscrição, eu acho que é muito importante os alunos darem uma lida muito cuidadosa no manual do candidato, que
está disponível no site da Unesp e também da própria VUNESP. E ali, nesse manual, ele vai encontrar todas as instruções necessárias para o preenchimento da ficha de inscrição dele, né? Como a responsabilidade de informações são todas do candidato, é importante que ele realmente preste muita atenção em tudo que ele vai colocar nessa ficha, as opções que ele vai fazer, a cidade na qual ele vai ir para fazer a prova, enfim, todas as decisões que ele vai tomar para preenchimento da ficha de inscrição são de responsabilidade dele. E o manual está muito claro, né, professor? O manual tem item a item, né? Então, porque se o aluno vai lendo devagarinho e vai preenchendo, não tem como ele errar, não é verdade? A única coisa é prestar bem atenção, alunos de escolas públicas, tá? Tem uma reserva de vaga. Agora, os alunos de escolas particulares têm um sistema universal. Então, prestar atenção bem e eu acho importante também o nome da cidade onde eu vou querer frequentar o curso que eu quero, né? Porque são muitas cidades do estado de São Paulo, né? 24 cidades, mais as de Paraná, de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Brasília, né? Então, são muitas cidades que eu posso fazer alguma coisa. Então, um vestibular, uma prova, eu tenho que olhar com cuidado, né? Tá? Então, realmente, escolher com cuidado. Eu já vi aluno escolhendo, por exemplo, tem bairros da cidade de São Paulo que tem nome de cidades do interior. E o aluno acha que aquilo ali é o nome, sabe? Então, não pode. Precisa ter certeza direitinho onde eu vou prestar o vestibular. Então, esse é um cuidado que deve ter agora nessa hora da inscrição. Mas como até dia 8 de outubro, né? Pode fazer correção. Então, se qualquer coisa tiver dúvidas... pode se comunicar com a própria VUNESP daí, não é? Que é a entidade que faz as inscrições. Então, o aluno pode tirar, tendo dúvida, ele pode corrigir, não é verdade, professor? Isso mesmo, professor. Perfeito. Então, não temos que ter medo. Vamos lá e vamos fazer a inscrição. Feita a inscrição, vamos lá nos preocuparmos, então, com o quê? Com a primeira fase. Antes da primeira fase, nós vamos ter o quê? A divulgação do local onde o candidato vai fazer a prova, né? A divulgação, então, isso o aluno já sabe que ele que tem que controlar, ele não tem que se preocupar em receber um e-mail, nada disso. Ele vai ter que, acessar e ver direitinho aonde ele irá fazer a primeira prova. Então, dia 22, né, de outubro, essa é a data, deixa eu ver aqui que eu tinha marcado, 22 de outubro, então, 24 de outubro, não 22, 24 de outubro, então é a divulgação dos locais onde ele irá fazer sua prova. Então, sempre lembramos, professor, que o aluno deve visitar esse local. O senhor tem alguma recomendação a mais com a experiência que o senhor tem aí à frente da VUNESP? O senhor é um superintendente acadêmico dessa fundação, não é? O senhor quer falar alguma coisa para eles aí saindo dia 24, então, de outubro, o local? Alguma coisa que o senhor queira recomendar? Eu acho que só reforçar isso que a senhora já comentou, e uma vez que os candidatos eles se inscrevem no vestibular, cria-se na Fundação VUNESP uma área do candidato para aquele processo seletivo no qual ele está concorrendo. E, de fato, todas as informações que ele vai precisar tomar conhecimento e que, ao longo do processo, deverão ser exatamente verificadas nessa área de candidato dele, onde ele está, uma vez que ele faz a inscrição, ele vai ter um número, um controle, né, de acesso a esse local, e ali é que ele vai realmente controlar todas as informações necessárias para todas as etapas do processo do vestibular. Professor, bom, ele sabendo o local onde ele irá fazer a prova, a primeira fase seria dia 2 de novembro. Então, como é dia 2 de novembro, um domingo, um dia tranquilo, né, professor? O que é muito importante. Exato.
A prova da Unesp é uma prova que, na verdade, começa às 14 horas, mas ele não pode chegar próximo do horário das 14 horas. Os portões abrem 13 horas, então o ideal é que ele chegue até 13h30, porque 13h40 serão fechados. Então, se os portões forem fechados 13h40, ele não entra. Não adianta ele falar que a prova começa às 14 horas. E como a gente tem visto todo ano, o senhor recomenda, nós temos falado, e é importante que os familiares ajudem, né, os jovens a que não pode chegar no último minuto. Todo ano a gente vê chegando no último minuto e não entra. Não é verdade? Então precisamos tomar esse cuidado. Bom, agora vamos lá. Entrou, está fazendo a prova. A prova consta de 90 questões, a da primeira fase. E o que mais chama a atenção no site da VUNESP agora, é o fato de este ano estar previsto, nessa prova da primeira fase, ter mais questões interdisciplinares. O que o senhor me fala disso? Sim, professora. De fato, o vestibular da Unesp, nos últimos anos, nós já temos caminhado para essa perspectiva, né, de trabalhar as questões interdisciplinares. De fato, nós temos ainda, aproximadamente hoje, acho que uns 20% mais ou menos da prova, em que as questões são desse tipo. Mas acho que a universidade está entendendo que isso é uma coisa que deve se ampliar gradativamente. Nós entendemos que a partir, né, da edição de 26 e assim, né, na sequência toda, nós estaríamos ampliando um pouco, é lógico, essas questões interdisciplinares. Ótimo. Mas é importante que fique claro que nós trabalhamos atualmente só essas questões interdisciplinares na primeira fase, né? Sim. Bom, quer dizer, o aluno, o candidato, ele já sabe que ele vai ter as questões interdisciplinares, pelo menos umas 18, no mínimo, né? Que foi o que aconteceu o ano passado, que tinham 18. Agora, eu pergunto uma outra coisa para o senhor. Os vestibulares, de modo geral, eles já trazem as questões de primeira fase, né? Quando ocorre primeira fase, misturadas, né? Então, vem geografia, depois vem matemática, depois vem física. O do senhor continua em blocos. Confere isso? Confere, professora. Então, nós não optamos por mudar isso. Sim. Né? Então, se continua em blocos, eu pergunto, as interdisciplinares dividem os blocos, por exemplo? Não, é a tendência. Não saberia. Talvez, mas não sei se existe uma regra nesse sentido. Tá bom, tá bom. Mas, de qualquer maneira, o aluno, seja dividindo ou não, o aluno tem que ler com muita atenção, muito cuidado e saber que uma interdisciplinar é o conhecimento dele, não importa se tem mais um detalhe de biologia ou um detalhe de física, não importa. Importa que ele tenha aquele conhecimento e que ele, para entrar na universidade, ele precisa dominar aquele conhecimento, né? Então, as interdisciplinares, de modo geral, são questões muito bem boladas, questões muito que hoje estão bem de acordo com o que nós estamos vivendo, que o nosso mundo hoje é um mundo exatamente interdisciplinar, né? Então não adianta ter conhecimento só específico de uma coisa. Hoje nós precisamos ter um aumento de conhecimento, realmente uma gama maior de conhecimento, né? Então são ótimas essas questões, tá? Agora eu pergunto para o senhor, há alguma coisa que o senhor queira falar para o candidato que vá para um curso muito concorrido na Unesp, que há cursos muito concorridos, hoje cada vez mais, né? Que preste atenção em alguma coisa na primeira fase, para poder ir para uma segunda? Professora, eu gostaria de reforçar que, para esses candidatos, que a Unesp ela faz uma pontuação não diferenciada. Então, todas, no sentido diferenciado, eu quero dizer, no sentido assim, se você faz um curso na área de biológicas, você tem que ir melhor nas questões de biológicas. Isso. Na verdade, o peso é igual para
todas as áreas. Então, é importante que um candidato que saiba disso, assim, que ele, se ele vai concorrer a um curso da área de biológica, mas ele não pode, assim, ele esquecer das áreas exatas, ou linguagens, ou humanidades, porque, assim, todas as questões, a pontuação vai ter o mesmo peso para eles e para todos os candidatos. Então, é importante que ele atente a isso, né? Sim, é importante, não há dúvida que é importante que ele tem que ter um conhecimento, como a gente diz, global. Hoje a nossa vida é global, não é? Então, a necessidade de ter diferentes avaliações, né? Eu acho que também, assim, uma coisa que é importante destacar é que o vestibular da Unesp, ele foca muito na capacidade interpretativa dos candidatos. Então, eu acho que isso também sempre é uma informação básica, né? Assim, eu acho que os candidatos eles têm que estar preparados para isso, né? Acho que principalmente as questões interdisciplinares, eu acho que a preocupação toda é que o aluno seja capaz de interpretar as situações que são colocadas para ele nessas questões. E também eu acho, professor, que é muito importante para aqueles alunos que ainda estão no ensino médio, primeira e segunda série do ensino médio, né, no começo do ensino médio, não estão no terceiro ainda, que façam como treineiros, porque muitos querem Unesp. Então, ao fazer a prova como treineiros, eles já vão sentir antes, não é, essa realidade que a Unesp, que o vestibular faz da Unesp. Então, uma prova interdisciplinar, uma prova onde eu tenho ainda blocos, mas que não há problema disso, que isso não adianta eu só ficar focando em matemática ou em física, se de repente eu preciso fazer uma prova inteira, que não é só isso, né? Então, perceber como se faz uma prova assim, e por isso que eu sempre aconselho aos alunos que estão no ensino médio já, mas que não estão no terceiro ano, que façam a prova como treineiros. Além do que, vocês dão um desconto muito grande a esses treineiros nessa inscrição, não é verdade? Isso mesmo, eles pagam 50% da taxa. Isso. Então, vale a pena também. Então, há realmente um incentivo para que os jovens façam essa prova, para, assim, o ano que vem, quando eles prestarem para valer, né, como vestibulandos, daí tenham, né, já noção de como é a prova. Nada como a gente estar presente ali e vivenciar, não é verdade? Bom. Inclusive, né, professora, os treineiros, uma parcela, só os 3.000 mais ou menos melhor classificados, poderão, inclusive, fazer a segunda fase, né? Então, ele poderá vivenciar todo o processo do vestibular. Quer dizer, então, o professor já está dizendo, o professor Renato está dizendo aos treineiros que de todos que se inscreverem, aproximadamente 3.000, né, se coincidir nota um pouco mais do que 3.000, serão, então, levados para a segunda fase. Então, continuarão conhecendo o vestibular, o que é maravilhoso. É um número bom, 3.000, né, professor? O senhor tem ideia quantos, mais ou menos, treineiros se inscrevem por ano? Não sei, professora. Não tem ideia. Não saberia te dizer. Então, mesmo porque é um número que pode ter variável, então, né? Mas só para eles terem ideia. Mas, de qualquer maneira, incentivamos a esses treineiros. Bom, acabamos a primeira fase, então vamos esperar. Nós estamos no dia 2 de novembro, então fazendo a primeira fase. Vamos aguardar até o dia 28 de novembro. Então, o mesmo mês. No mesmo mês já sairá o resultado de quem foi para a segunda fase. E qual é o critério para chamar estes jovens para a segunda fase? O treineiro o senhor já contou, aproximadamente 3.000. E os demais, os vestibulandos para valer? Todo curso ele vai ter uma nota de corte. Sim. E aí, então, essa nota de corte é que vai ser a definidora de se ele vai para a segunda fase do vestibular, né? Se ele alcançou aquela nota de corte ou acima dessa nota de corte, ele será convocado para a segunda fase. Essa nota de corte é calculada a partir de que cálculo? Porque no manual fala 7 vezes o número de vagas.
Para todos os cursos, vale Isso. isso? Até 7 vagas. Até 7 vezes as vagas. Até 7 vezes as vagas. O número de vagas. Varia, varia, viu, professora? De curso para curso. Sim. Porque também nós temos que levar em consideração o número total de candidatos que estão concorrendo àquelas vagas, o histórico de preenchimento, o desempenho geral dos candidatos naquele ano. Sim, de repente então, os alunos vão muito bem, né? né? De repente os alunos vão muito bem, e daí é complicado, né? Tem que subir um pouco mais. A régua tem que mudar. Isso. Tem que mudar a régua. Isso. Tá bom. Bom, de qualquer maneira, ele sabe que é por volta disso, e esse resultado sai então, e daí teremos já em dezembro a segunda fase. Professor, segunda fase, dia 7 de dezembro, temos conhecimentos específicos. O senhor já adiantou que o interdisciplinar não entra nesse dia, né? Exato. Então, são conhecimentos mesmo, física, química, matemática, específicos, né? O que o senhor me fala desse primeiro dia para carreiras muito concorridas, por exemplo? Nós trabalhamos, professora, com aquelas divisões da BNCC, né? Então, no primeiro dia, nós vamos reunir, são 24 questões discursivas. Sim. E elas vão abranger as áreas das ciências da natureza, das humanidades e da matemática, né? Portanto, independente... e das ciências humanas também, desculpa. Independente da minha carreira, eu sou obrigada a fazer as 24? Sim. Então... Como eu falei, o vestibular da Unesp ele não faz distinção... De carreira. De carreira por área, né? Isso. Tá, então faz pontuação diferenciada. Então, eu tenho que fazer as 24 questões. Claro que um aluno, sim, por exemplo, que é de exatas, para ele as áreas de humanidades não será tão valiosa, né? Ele pode fazer menos coisas, mas ter uma pontuação menor. Mas o aluno que é bom em tudo, ele leva vantagem, claro, né? O vestibular da Unesp, ele favorece esse candidato que vai bem em todas as áreas. Exatamente, tem uma formação ampla, né? Isso. Essa é a característica do vestibular da Unesp. É esse tipo de universitário que vocês querem, porque realmente é o melhor preparado para a vida, né? Que ótimo. Nesse dia, o senhor tem alguma coisa que o senhor tenha vivido aí na VUNESP, com todas as experiências do senhor, nesse primeiro dia, que são 24 questões, dá tempo de fazer, porque são questões dentro do que ele tem aprendido no ensino médio, na vida escolar dele, porque o VUNESP segue a BNCC, né? Então, como a VUNESP segue toda a BNCC, o aluno já se preparou para um Enem pela BNCC, o aluno está se preparando para a universidade também pelo BNCC. Então, sem problema, essa base curricular é o que é avaliado no aluno. E o segundo dia, professor, que é o dia que o pessoal fica preocupadíssimo, que é a língua, tá? E o que o senhor me diria aí? Só cai inglês, por exemplo, nenhuma outra língua, né? Certo isso? Desculpa, é isso mesmo. Tá. Mesmo. Agora, linguagens, né? Na verdade, a língua portuguesa, né? E o inglês, é isso mesmo. Tá, muita arte. E eu pergunto, e o que é educação física para vocês nesse segundo dia? Porque aqui no manual vem bem claro, né? A língua portuguesa, a literatura, a língua inglesa, educação física. O aluno sempre se depara com isso e pergunta: tem algum exemplo de questão que o senhor lembra do último vestibular que fosse de educação física? Não, professora, eu não vou me recordar nesse momento. Sim. A gente coloca essas, porque são todas elas que compõem o campo das linguagens. Você pode ter ou não, né? Sim. Essa que você tem esse universo e desse universo você... Não é obrigatório que caia 100% do universo. Isso, exato. Bom, agora vamos à famosa redação.
Professor, o senhor sabe que a Unesp ela é elogiadíssima pela sua excelente redação. Os alunos não têm esse dia, me parece, o senhor tem mais experiência aí, porque o senhor, afinal de contas, é o superintendente acadêmico aí da VUNESP, né? Então, o senhor tem mais conhecimento sobre isso, mas me parece que é o dia que menos dá trabalho a redação diante de outros vestibulares. Porque a tradição que os jovens falam para nós são questões, são temas que são claros, não gera ansiedade, são temas que não geram, tá, polêmica, são temas que são reais, que está acontecendo, que é o nosso dia a dia, tá? Mas eles dizem mais, esses temas atuais que o vestibular da Unesp traz, permite que o aluno se posicione, permite, tá, que ele se mostre como cidadão, eles falam muito isso, tá? Então, é uma coisa que, inclusive, o senhor tem que falar para a banca, que a gente vê os alunos, eles não têm medo do vestibular, da prova de redação. Ela continuará no esquema que tem vindo nos últimos anos? O senhor pode garantir para estes jovens isso? Por exemplo, essa de meio de ano, né? Essa de meio de ano foi muito interessante, né? Ela foi muito interessante, o pessoal ficou, sabe, achou assim bem o comentário, né, que deveriam fazer. Justiça climática é uma utopia? Então, os alunos se sentiram à vontade para falar isso, né? E como estamos num ano, né, de COP30, né, então temos que pensar aí dessas utopias climáticas. Então, eles acharam ótimo. Os que fizeram no meio do ano ficaram tranquilos. Tenho a impressão que será assim também agora, né, professor? Sim, com certeza, os candidatos eles podem ficar tranquilos. Eu acho que qualquer mudança mais significativa na estrutura do vestibular da Unesp, ela vai ocorrer assim, de uma forma bem gradativa, cuidadosa, divulgada, né, com antecedência, enfim. E realmente o candidato, porque a gente sabe que os candidatos se preparam ao longo do ano todo, né? Então a gente não pode também assim, surpreendê-lo de última hora. Professor Renato, eu acho assim uma coisa bem... Os critérios de avaliação que estão aqui no manual do aluno, ele fala claramente o que o aluno não pode fazer. Então, o aluno não adianta, né? Se ele lê isso com atenção, ele não pode fazer reproduções, ele não pode fazer textos que já são divulgados na mídia. Eu fui lendo aqui, eu fui grifando, quer dizer, o aluno tem o conhecimento do que ele não pode fazer nessa redação. Ele tem que ser uma coisa dele mesmo. Né? E não ficar copiando, reproduzindo, tá? Pegando redações que estão aí na internet, sugestões que hoje em dia tem tanta gente que faz. É incrível, né? A facilidade da internet de fazer sugestões para uma redação. Não tem cabimento isso. Tem que ser o que o jovem acha daquele tema, né? Então, é uma prova que no final acaba sendo mais justa, tá? Porque ela traz temas atuais, né? Como este último que eu falei, mas ela diz claramente no manual, né? Ali na página do manual 137, 138, tá? Eu li, eu grifei, eu falei, ó, só faz bobagem na redação quem quiser, porque tá bem claro aí. Eu não preciso ter um palavreado rebuscado para tirar nota, não. Eu tenho que falar o que eu acho daquele tema, a realidade, o começo, meio e fim, né? Tem uma redação justa, né? Que, como se diz, né? Bom. E temos, assim, sempre o tema, tem os textos de apoio. Sim, né? Então, os temas são ótimos. Cuidado para que o aluno tenha esses subsídios para ele poder construir, né, a dissertação dele. Né? Então, ele tem realmente todos os textos de apoio, e isso ele tem que saber que ele não vai reproduzir os textos, porque está bem claro ali, né? Lê isso, porque se o aluno que vai se inscrever numa Unesp, ele lê o manual, faz o que eu fiz, ó, eu vou grifando, não posso copiar, não posso fazer isso. Então, é importante. E eu acho até que, se familiares estiverem assistindo, que é importante que os familiares ajudem também esses jovens, tá? Porque os jovens têm que ter uma orientação maior, então tem na escola,
tá? A escola fala, nós aqui do Objetivo temos toda uma assessoria para o pessoal de redação, eles fazem muitas redações aqui, fazem tipo Unesp, tipo FUVEST, tipo Unicamp, que eles fazem a redação como as universidades querem, né? Então é importante para o aluno. Professor, antes de falarmos sobre a nota final deste aluno, eu pergunto ao senhor, o Enem, o ano passado, conseguiu ser contabilizado com a nota do aluno ou não deu tempo? Deu tempo. Deu tempo? Tá. Uhum. Então, se deu tempo, pode ser que este ano também dê tempo, certo? Agora, aqui numa nota, Perfeito. claro que se contabiliza as questões que o aluno acertou no Enem, não se usa o TRI. Está escrito isso aqui. Então, isso porque mesmo. é diferente, né? É a nota bruta dele. Então, está bem claro aqui que não interessa o TRI. O que para ele é muito bom. O senhor concorda? Isso. Porque são as questões que ele acertou e acabou. Né? São as questões que ele acertou, né, professora? E aí, isso traduzido para uma escala de 0 a 100, para ficar equivalente à escala do vestibular da Unesp. Mais uma vez, justo isso, né? Para o aluno, porque ele vai fazer o vestibular também nesse sentido de quantas questões, tem 90 questões na VUNESP, né, nos vestibulares da Unesp, então ele vai ter de 0 a 90, e do Enem também vai ser a mesma coisa, ele vai pegar o total de questões, 180, né, e daí vai ser reduzido a nota 100, não é isso? Então, vai ter a proporção dele, acabou. Tá bem claro isso porque aqui. No vestibular, né, na primeira fase, embora sejam 90 questões, mas a nota máxima é 100 pontos. Tá ótimo. Professor, ele pode, veja bem agora, ter o cálculo da nota final dele, vocês divulgam aquela, depois dos vestibulares, depois quando sai a primeira convocação, na primeira lista, né? Os senhores já divulgam o boletim do aluno, já, o desempenho dele, já dá para divulgar naquela ocasião ou demora muito? Aquele desempenho, quanto que ele teve de nota, etc. Será que sai logo? Ele tem, no primeiro momento, uma divulgação de classificação. Só. Uhum. Depois é que vem a do desempenho mesmo. Esse é o compromisso com as datas que estão divulgadas no manual. Agora, na área de candidato dele, aí sim ele vai poder ter acesso ao desempenho dele. Ah, então ele vai ter acesso. Aí sim. Ele consegue avaliar mais ou menos, né? Tá, ele consegue avaliar. Bom, professor, para ser classificado, existe alguma regrinha para ser classificado, então para ser chamado como aprovado? Para ele ser... vamos dizer, eu quero a primeira lista. Para eu entrar na primeira lista, tá? Vem a divulgação dia 30 de janeiro. Então já chegamos nesse dia, né? 30 de janeiro vai sair a lista. Sai a lista só dos primeiros convocados, sai a lista toda na ordem? Como é que fica? Sai a lista toda na ordem, todos os candidatos daquele curso que foram considerados classificados. Classificados, mas não... Classificados. Aí, por exemplo, se o curso vamos supor, tem 40 vagas, os 40 primeiros lugares são convocados. Então, depois da classificação, sai a convocação. É isso? Isso. Então, a primeira convocação. Existe uma primeira lista, exato, que você vai ter todos os classificados e já a indicação daqueles classificados, quais são os convocados. Quer dizer, na hora que sai a lista, o aluno automaticamente já sabe, né? Mais ou menos que lista que ele pode ser chamado. Não é verdade? Isso, porque nós vamos ter ainda várias chamadas, né? E como tem cursos... São 8 chamadas que eu vi aqui, mas na segunda chamada, não é? Eu acho muito importante esse detalhe de que o aluno pode, veja bem, pedir uma segunda opção.
E tem que deixar muito claro, né, professor, para esses alunos, que embora ele possa ser chamado numa terceira, quarta opção, ainda possa ser chamado ainda, né, numa outra chamada, ele deve declarar interesse aí de um segundo curso. Ele não perde nada de fazer essa declaração. O senhor Isso. concorda? O senhor pode explicar isso para os alunos? O senhor pode explicar? Isso é uma coisa relativamente nova no vestibular da Unesp, essa opção. Na segunda lista, os candidatos chamada, né? que foram classificados, mas que não foram convocados, eles poderão sim fazer uma segunda opção. E, de fato, eles passarão a concorrer ainda na primeira opção deles. Na primeira opção dele e também na segunda opção. Aqui no manual está muito claro isso, que ele não perde o direito à primeira opção. Se ele realmente tiver a chance de ser chamado à primeira opção, ele será chamado. Mas ele já declarou um interesse por uma segunda opção. Então, realmente vale a pena, porque ele não perde o direito dele da primeira opção. Isso eu acho muito importante. Se um aluno falar, então eu vou partir para uma segunda opção, perco o meu direito na primeira? Não, não perde, está bem claro aqui, tá? O manual está bem claro. Que eu acho que é importante. Pois não. É importante destacar que os candidatos que só serão convocados na segunda opção deles se a lista de primeira opção daquele curso que ele optou tiver sido encerrada. Isso. Tá então, ótimo. As pessoas, os candidatos, eles continuam tendo prioridade de convocação, aqueles que colocaram aquele curso como primeira opção. Então, e é só em fevereiro, lá para 10 de fevereiro, mais ou menos, que vai acontecer isso. Quer dizer, já correram muitas listas, né? Então, eu acho que o aluno... O que temos que falar para eles é que realmente vale a pena você fazer essa declaração, que se interessa por um outro curso. Não é verdade? Mas o seu exatamente. Eu acho que é uma coisa a mais... E que eu acho, novamente, reforçando aquilo que nós falamos no início da nossa conversa, sim, porque todo esse processo vai estar divulgado no site da VUNESP, naquela área de candidato que o aluno tem acesso. Sim. Então, como nós falamos, né, ele tem que ficar sempre muito atento a esse site, porque lá ele vai ver a divulgação das vagas que vão estar disponíveis enfim, todo esse processo, a inscrição, se ele quiser fazer essa segunda opção. Então, é importante que ele acompanhe e sempre fique atento a esse site do vestibular. Eu acho que, professor Renato, que temos que falar para esses jovens que ele fez um vestibular e que ele tem que seguir até o final, se ele não foi chamado nas primeiras listas, né? Tem que seguir até o final, porque sempre há chance, né? Inclusive, depois de tudo acabado ali, em fevereiro, tudo acabado, ainda se sobrar alguma vaga, vocês disponibilizam, não é verdade? Exato. As unidades onde os cursos, eles fazem o que a gente chama de uma me fugiu o termo uma relação agora, adicional. Uma relação adicional. Adicional. Eu vi isso. Eu vi isso na página 14, aqui tem bem claro isso. Porque, professor, isso o aluno tem que se dar o direito de conhecer a universidade, de conhecer como é boa a universidade. Porque, na verdade, a graduação é uma fase do ensino dele. Depois ele abrirá um leque para outras fases, né? Então, vale a pena ele, às vezes, fazer um outro curso que ele nem imaginaria, né? E continuar. Porque a universidade está ali, ele pode frequentar essa universidade e conhecer muita coisa que ele desconhecia, que ele não sabia. Porque o jovem tem uma ideia quando ele está no ensino médio, né? E, de repente, quando ele chega lá, opa, abre-se, né, um leque maior para ele. Então, por isso que ele deve se interessar por vagas adicionais, tá? Realmente é importante. Tá? Então, eu acho que prestou um vestibular numa universidade que eu gosto da Unesp, então vamos lá, né?
Vamos ver até o final, acompanhar. Tentar até o fim. É isso, até o final acompanharmos, né? Daí tem a 8ª chamada e tem depois várias coisas que ele pode fazer. Professor, o que o senhor gostaria de falar para eles que é fundamental, que o senhor acha que nós não falamos? Eu tentei ir seguindo o manual, mas o que o senhor gostaria de falar a mais para eles que é importante, a seu ver, né? Eu acho que eles devem estar se preparando aí ao longo do ano. Eu acho que talvez eles devam tentar, na medida do possível, manter a calma. Eu acho que conheçam, no caso do vestibular da Unesp, olhem para as edições anteriores. Acho que isso é uma maneira muito importante de estudar, de se preparar para o vestibular da Unesp. Ela tem essa característica, né, de ter um formato muito próprio que não vai fugir tanto de um ano para outro. Então, acho que para aqueles que têm muito interesse na Unesp, é importante conhecer as edições anteriores dos vestibulares. Eles já sabem que vale a pena fazer a Unesp, eles já sabem que é uma universidade de ponta hoje, né? Que quem faz fica satisfeito. A gente conhece muitas pessoas muito bem, que estão muito bem, que já estão em doutorado, em pós-doc, e que contam para eles, né? Então isso eles não têm dúvida. Agora, quando eles souberam que eu ia entrevistar o senhor, eles mandaram perguntar aquela coisa que a FUVEST está fazendo, a Unicamp está fazendo, mas parece que a Unesp não está fazendo, que é dar vaga para os olímpicos. No manual não consta nada. A Unesp, ela costuma fazer, sim, professora. É? Ela faz um edital específico, são vagas complementares, não são vagas de vestibular. Sim. São vagas que as unidades, os cursos oferecem a cada ano. Então, são vagas que a gente chama de complementares mesmo. Bom, então eu posso... E aí o processo todo é um edital específico. Então, um edital específico que sai também aí pela VUNESP? Ou pela Unesp? Isso. Pela VUNESP. Pela VUNESP. Então, um edital específico, eu vou dizer isso para eles, um edital específico, né, que a VUNESP solta, né? Porque eles perguntaram, mas não assim tem nada. Assim como, viu? Pois não. Não saiu ainda, professor, acho que a gente vai ser divulgado ainda. Tá bom. Assim como, professora, uma questão nova também, relativamente nova, e que vai ter um edital específico, que é a reserva de algumas vagas que a Unesp está fazendo agora para o que ela está chamando de processo seletivo Unesp-ENEM. O da Unesp-ENEM também não tem, é diferente do que está no manual que vai utilizar? Isso. É um outro, então, outro processo. Isso mesmo, é um outro processo em que nós teremos, acho que aproximadamente 730 vagas distribuídas nos diferentes cursos da universidade. Sim. Aproximadamente 10% das vagas, que agora a Unesp está fazendo como já fazem a USP e a Unicamp, que é vagas específicas para o Enem. Tá, então pela nota do aluno no Enem, sem prestar o vestibular da Unesp? Isso. Então isso mesmo. Só tem que ficar bem Enem. claro. É uma coisa nova. Sem prestar o vestibular da Unesp. Isso é muito bom, isso é muito importante, ó. Sem prestar o vestibular da Unesp, ele terá uma nova chance, né, uma outra chance, com a nota dele do Enem. E isso sairá um edital. Enem de 24 e 25. Eu não escutei aí o que o senhor falou. O Enem de 24 e de 25. Entre 24 e 25? São as notas dessas duas edições do Enem. Só essas duas edições. Do ano passado e desse ano.
Pronto. E desse ano, isso mesmo. Enem 24, Enem 25. Tá ótimo. Ficou bem claro, professor. E ótimo, parabéns à Unesp, então, abrir essa outra chance para os alunos, não é? É uma outra chance. Perfeito. Porque o Brasil precisa realmente dessa formação desses jovens, a necessidade hoje, um domínio nas áreas tecnológicas de exatas, que nós estamos vendo um crescimento mundial, e a Unesp tem áreas de exatas excelentes, né? Então, temos que abrir esse leque mesmo, e é uma outra possibilidade, não só os olímpicos, como também a nota do Enem. Tá? Parabéns, então, para a Unesp de fazer isso fora do vestibular. Tem que ficar bem claro isso. A minha amiga aqui vai deixar isso bem claro, fora do vestibular. Tá? Então, falaremos para os alunos também. Eles, afinal, ajudar estes jovens, tá, a entrarem na universidade o mais rápido possível, né? Entrar na universidade e participar, continuar. Porque depois que sai do ensino médio, tem que realmente... E alguns, às vezes, ficam muito tempo fazendo o senhor sabe disso? Fazendo pré-vestibular, fazendo um cursinho, ficam 2, 3, 4, 5 anos. É bobagem. Porque as universidades agora têm outras ofertas, né? Como essa da Unesp. Tá ótimo. Tá? Ficamos muito contentes, professor Renato. Professor Renato Eugênio da Silva Diniz, superintendente acadêmico da Fundação VUNESP, nos deu, assim, esclarecimentos muito importantes para estes jovens. Então, esperamos que realmente todos possam aproveitar esses esclarecimentos e agradecemos muito a sua ajuda, tá? Tudo que o senhor nos disse. E se o senhor quiser agora finalizar com mais alguma coisa, está às ordens. Eu gostaria só de desejar boa sorte aos candidatos. Acho que eles não vão se arrepender de querer estudar na Unesp. Como a senhora falou, é uma universidade de excelência, uma universidade que oferece aí condições, além não só de uma formação dentro de uma determinada profissão, mas também uma formação mais ampla. É uma universidade preocupada em acolher os alunos da melhor maneira possível. Ela está distribuída aí, no estado de São Paulo todo, 24 cidades, então, talvez próxima, muito provavelmente, da cidade onde ele mora, né? Então, eu espero que eles venham prestar no nosso vestibular e obtenham sucesso nesse processo, né? Obrigada, professora, agradecemos muito a sua atenção e desejamos realmente a todos esses vestibulandos boa sorte. O curso e Colégio Objetivo agradece a todos e realmente deseja que vocês tenham um excelente resultado.